Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor em Gênesis 3, 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6, que diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. E que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Se pecado fosse ruim, a gente não fazia. Sabia disso? Mas o pecado, ele é algo que nos atrai, algo que nos preenche. E eu estava, o outro dia, peguei um mototáxi, e aí a pessoa que estava pilotando a moto, ele começou a se gabar. Ele começou a falar das suas 5 mulheres que ele tinha. E aí ele me perguntou se eu era casado, e aí eu disse que sou bem casado, vou fazer 25 anos de casado. Até para a semana eu vou fazer 25 anos de casado. E ele, não é muito bom isso, tal. Aí ele mudou a sua forma de falar e disse: se tem uma coisa que você não deve fazer, é trair a sua esposa. Porque se você trair uma vez, é a maior besteira que você faz. E aí ele se torna um vício, né, repetitivo. E aí ele começou a despejar que a esposa espera ele voltar, que ela é evangélica, que ora por ele. E aí ele foi conversando, e eu dizendo que eu também sou evangélico. E aí fomos conversando um pouquinho. E eu fui deixando ele falar, e eu disse: olha, minha casa é sempre aberta. Se você quiser vir conversar, pode vir. Sabe? E ele disse: um dia eu vou voltar, se Deus quiser eu vou voltar. Deus quer que a gente saia dessa vida de pecado. O problema não é que Deus não quer que a gente saia. O problema é que nós não queremos sair desse vício. Por que a gente não quer sair desse vício? Porque eu acho interessante aqui, ele diz que é agradável, era boa para se comer. Então, ele preenchia, né? Saciava a nossa fome. Quando eu estou gripado, eu fico ansioso para comer coisa doce, principalmente chocolate. E aquilo sacia, não me alimenta. Ele não me faz bem, mas ele sacia o meu desejo daquele momento. E o pecado, ele faz isso. E o pecado, ele é agradável aos olhos. Ele preenche os nossos olhos. Uau, coisa boa, não é verdade? Olha que massa, que coisa legal. Uhul. Então, o pecado, ele preenche, ele sacia, ele enche os nossos olhos com aquilo que a gente quer ver, com aquilo que a gente gostaria de ter. E ele é o quê? É desejável o entendimento. Ele enche o nosso ego. Ele preenche a nossa soberba. E é por isso que pecado é tão bom. E se não fosse bom, Eva não tinha dado ao seu marido. Veja só como é. Se pecado não fosse bom, a gente não se gabava e a gente não compartilhava com os outros. Sabe o que é bom mesmo? Que preenche-nos e nos alimenta verdadeiramente é a palavra de Deus. Que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Então, toda vez que o pecado tenta se saciar, toda vez que o pecado tenta encher seus olhos e preencher seu ego, olhe para Cristo. Olhe para o que Ele fez por você e por mim na cruz do Calvário. E vamos mudar o nosso foco. Porque se a gente conseguir mudar o nosso foco, a gente vai conseguir olhar para Cristo. E olhando para Cristo, vamos ser realmente preenchidos. E vamos conseguir sair dessa vida de pecado. Porque sem Cristo, nunca iremos conseguir. Sabe, naquele momento eu não falei isso para ele, porque eu sabia que ele não queria escutar. Mas eu deixei ele falar. E eu disse, vamos conversar mais. O pecado, ele nos preenche superficialmente, mas Cristo nos preenche para toda a eternidade. Qual você vai querer hoje? Pensa bem nisso hoje. Reflita nisso. Tenha um bom dia. Que o Senhor vos abençoe. E até o nosso próximo. Antes